No tocante ao cumprimento da pena, a Constituição diz que ela ocorrerá em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do crime, a idade e o sexo do apenado. Ainda na esfera penal, a Constituição assegura uma série de previsões aos presos. A primeira delas é o respeito à integridade física e moral do apenado, e também temos a garantia de condições para que possam permanecer com seus filhos durante a amamentação. Outro ponto muito importante é a comunicação imediata da prisão e o local onde se encontre ao juiz competente, à família do preso ou a uma pessoa que aquela pessoa presa indicar. Outro ponto bem interessante é a informação ao preso de seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência familiar e também de um advogado ou, não tendo e não podendo pagar, de um defensor público. Mais uma previsão constitucional em relação ao preso é que ele terá a identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por quem fez o interrogatório policial. A Constituição também dispõe sobre regras que envolvam a extradição. Em relação ao brasileiro nato, ele nunca será extraditado. Já em relação ao brasileiro naturalizado, ele será extraditado na primeira situação, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, e uma segunda situação possível no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E aqui ele pode ter praticado antes ou depois da naturalização. Os estrangeiros poderão ser extraditados, exceto em casos de crime político ou crime de opinião. Uma importante regra constitucional envolve a presunção de inocência ou, para alguns, presunção de não culpabilidade. Segundo a Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, nada mais natural que ocorra a inversão do ônus da prova, ou seja, a pessoa é presumidamente inocente, cabendo ao Ministério Público ou à parte acusadora, em situação de ação penal privada, provar a culpa. Caso assim não se faça, a ação penal deverá ser julgada improcedente. No que tange às regras sobre a prisão, a Constituição diz que a prisão poderá ser efetivada somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar propriamente dito, definidos em lei. Além disso, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A Constituição também admite que a lei preveja a liberdade provisória com ou sem fiança. Logo, como consequência, ninguém será levado à prisão ou nela mantido se couber liberdade provisória com ou sem fiança. No tema da prisão civil, ela não é admitida no Brasil, salvo na situação do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e também no caso do depositário infiel. Só que é importante dizer o seguinte: em relação à prisão civil, o STF entendeu que não cabe mais a prisão civil daquela pessoa que é o depositário infiel. Ainda na área criminal, a Constituição diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. A Lei 12.037 de 2009, que regulamentou essa matéria, abarcando a regra geral da não identificação criminal por processo datiloscópico e ou fotográfico da pessoa civilmente identificada, aliou as hipóteses em que, mesmo que alguém tenha uma identificação civil, haverá a identificação criminal. Isso ocorrerá, segundo a lei, de acordo com o artigo 3º, quando, primeira situação, o documento apresentar rasura ou tiver algum indício de falsificação. Uma segunda razão, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente a pessoa indiciada. Uma terceira situação é quando o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. Além disso, outra possibilidade é quando a questão criminal demandar uma identificação essencial
para a investigação policial, segundo um despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Além do mais, outra possibilidade é quando constar de um arquivo policial o uso de outro nome ou uma outra qualificação. Outra possibilidade é quando a conservação ou a distância temporal da localidade da expedição do documento civil apresentado impossibilitar a perfeita identificação dos caracteres essenciais da pessoa. A Constituição também prevê a chamada ação penal privada subsidiária da pública. E o que é isso? A ação penal pública é privativa do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição, revelando então um princípio absoluto. No entanto, havendo uma inércia do Ministério Público, seja pela não denúncia, seja pelo não requerimento de arquivamento do inquérito policial, ou até mesmo pela falta de requisição de uma nova diligência no prazo legal, será permitida, segundo a Constituição, a ação penal privada. Porém, isso não retira o viés de privatividade da ação penal pública do Ministério Público. Outro ponto importante é o devido processo legal, que vai abranger o contraditório e a ampla defesa. Segundo a Constituição, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Além disso, a Constituição diz que é assegurado ao litigante, em um processo judicial ou administrativo, e também aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. No que tange às provas ilícitas, a Constituição diz que não são admissíveis no processo as provas que foram obtidas por meio ilícito. Ademais, as provas derivadas de provas que foram conseguidas por meios ilícitos também estarão maculadas pela noção da ilicitude, sendo, portanto, inadmissíveis. É o que se chama de teoria do fruto da árvore envenenada. Tem-se como regra geral a impossibilidade de uma prova obtida por meio ilícita ser aceita no processo. Só que, excepcionalmente, elas poderão sim ser admitidas em juízo, em respeito, por exemplo, à liberdade pública e à dignidade humana, quando for colher uma prova e também para a própria persecução penal do Estado. Um exemplo de possibilidade de admitir uma prova ilícita é quando a pessoa invade uma casa de alguém e obtém uma carta que comprove a sua inocência. Outra regra constitucional muito importante envolve a publicidade do ato processual e também o dever de motivação das decisões judiciais. O dever de motivar a decisão jurisdicional é um instrumento garantidor da imparcialidade do juiz. O artigo 93, inciso 9 da Constituição, diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e também fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em alguns atos às próprias partes e seus advogados ou somente aos advogados em casos nos quais a preservação da intimidade da pessoa naquele sigilo não prejudique o interesse público à informação. A Constituição também prevê que o Estado prestará o auxílio jurídico integral e de graça àqueles que comprovarem necessidade, ou seja, que não puderem pagar para ter um advogado privado. Outro ponto importante envolve o chamado erro judiciário. A Constituição diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. A Constituição também menciona a gratuidade nas ações de habeas corpus e de habeas data. Logo, o texto constitucional fala que são gratuitas as ações de habeas corpus e também de habeas data e, na forma da lei, os atos necessários para que a pessoa possa praticar a sua cidadania. Logo, não será preciso pagar custas processuais para impetrar um habeas corpus ou um habeas data. Mas tomem cuidado, a gratuidade judicial não impede que um advogado privado cobre honorários para, por exemplo, impetrar um habeas corpus ou até mesmo um habeas data. Passaremos agora a ver os chamados remédios constitucionais e quais são cada um. O primeiro remédio constitucional é o habeas corpus.
Historicamente, o habeas corpus foi a primeira garantia de direitos fundamentais concedida por João Sem Terra, monarca inglês, na Magna Carta no século XIII. A primeira manifestação do habeas corpus no Brasil deu-se no século XIX, através de um alvará exarado por Dom Pedro I, pelo qual se assegurou a liberdade de locomoção. No Código Criminal, a terminologia habeas corpus só apareceu em 1830. O habeas corpus foi inicialmente usado como remédio para garantir não só a liberdade física, mas também os demais direitos que tivesse por pressuposto básico a locomoção. É o que se chamou de Teoria Brasileira do Habeas Corpus, que perdurou até a Reforma Constitucional de 1926, que impôs então a garantia do habeas corpus apenas para os casos de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de ir e vir. No caso do habeas corpus, o impetrante é o autor do habeas corpus. O paciente é o indivíduo em favor do qual se impetra o habeas corpus. E o impetrado é a autoridade coatora que supostamente praticou a ilegalidade ou o abuso de poder. O impetrante poderá ser qualquer pessoa física, nacional e estrangeiro, em sua própria defesa em favor de um terceiro. Também poderá ser o Ministério Público com impetrante ou até mesmo uma pessoa jurídica, mas atuando em favor de uma pessoa física. O magistrado, como juiz de direito, ao exercer a jurisdição, a turma recursal ou um tribunal qualquer, poderão conceder de ofício o habeas corpus, sendo uma exceção constitucional ao princípio da inércia do órgão jurisdicional. É importante falar que o habeas corpus pode ser formulado sem ter advogado e também não há nenhuma formalidade processual ou instrumental. Logo, sempre se aponta como exemplo clássico o papel de pão no qual se redige um habeas corpus. E lembrando, é uma ação gratuita. Um ponto muito interessante é que existe o habeas corpus preventivo, que é impetrado para quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua livre locomoção por ilegalidade ou por abuso de poder. Mas lembrando, a restrição não se consumou, ela está prestes a se consumar. Nessa situação, a pessoa poderá obter um salvo-conduto para garantir o livre trânsito de ir e vir. Mas também temos o habeas corpus liberatório ou repressivo, que é para quando a constrição à sua locomoção já se consumou, servindo para terminar a violência ou a coação à sua liberdade de ir e vir. O segundo remédio constitucional é chamado de mandado de segurança. Segundo a Constituição, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou uma pessoa que haja com o exercício de atribuição de poder público. Dessa forma, excluindo a proteção de noções que envolvam a liberdade de locomoção e o acesso ou retificação de informações à pessoa do impetrante que conste de banco de dados de entidades públicas ou de entidades governamentais, através do mandado de segurança, busca-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos de uma omissão administrativa que geraram uma lesão a um direito líquido e certo ou então por alguma ilegalidade ou por algum abuso de poder praticado contra o impetrante. O legitimado ativo, sujeito ativo ou impetrante é a pessoa física ou jurídica que detém o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Com isso, naquele rol de direito líquido e certo incluem-se pessoas físicas, brasileiros ou não, residentes ou não e que domiciliadas ou não no Brasil. Também temos pessoas jurídicas, até mesmo órgãos públicos com capacidade processual, como a chefia do Executivo ou a mesa do Legislativo. Temos também a chamada universalidade de bens e direitos, como o espólio, a massa falida, o condomínio. Também é possível que agentes políticos e o Ministério Público possam impetrar habeas corpus, serão chamados de impetrantes. Já o legitimado passivo, sujeito passivo ou impetrado é a autoridade coatora teoricamente responsável pela ilegalidade ou pelo suposto abuso de poder. Essa pessoa pode ser
uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica que exerça uma atribuição de poder público. O mandado de segurança pode ser repressivo quando a ilegalidade ou abuso de poder já foram praticados, mas pode ser preventivo quando se está em uma iminência de violar um direito líquido e certo seu. Muitas vezes, para evitar a morte de um objeto, o perecimento de um direito, o impetrante poderá solicitar a concessão de liminar no mandado de segurança e assim poder usufruir precariamente aquele direito alegadamente violado. O terceiro remédio constitucional é chamado de mandado de injunção. A Constituição dispõe que se considerará mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável que a pessoa possa exercer algum direito ou alguma liberdade constitucional ou alguma prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. Assim como o mandado de segurança coletivo e o habeas data é um remédio constitucional introduzido pelo Constituinte originário de 88. Os dois critérios constitucionais para o mandado de injunção, portanto, são: o primeiro, uma norma constitucional de eficácia limitada que prescreva direito, uma liberdade constitucional ou uma prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania. O segundo critério constitucional é a falta de uma norma regulamentadora que torne inviável o que foi agora há pouco falado, ou seja, um direito a uma liberdade prerrogativa mencionados anteriormente, no caso, uma omissão muito relevante do poder público. O quarto remédio constitucional é o habeas data, que será concedido em algumas situações. A Constituição diz que a primeira situação é para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante que conste em um registro ou um banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. A segunda possibilidade é para haver a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. É importante frisar que qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá ajuizar essa ação constitucional de habeas data para poder ter acesso a informações sobre o seu respeito. O polo passivo será preenchido de acordo com a natureza do banco de dados. Se for um banco de dados de registro ou banco de dados governamental, o sujeito passivo será a pessoa jurídica componente da administração direta e ou indireta. Agora, se for um registro ou banco de dados de entidade de caráter público, como o Serasa SPC, uma entidade que não é governamental, mas sim privada, figurará ela no polo passivo da ação. Outro importante remédio constitucional é a chamada ação popular. Segundo a Constituição, qualquer cidadão é parte para propor ação popular que busque anular algum ato lesivo ao patrimônio público ou alguma entidade que o Estado participe. E essa lesão deve ser à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, exceto-se de má-fé, não tendo que pagar custas judiciais e também uma eventual sucumbência, os chamados ônus da sucumbência. Assim como o voto, o plebiscito e o referendo, a ação popular corrobora o que está disposto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição e constitui um importante instrumento de democracia direta e também de participação política do cidadão nos destinos do Estado. Somente poderá ser autor da ação popular o cidadão, ou seja, o brasileiro nato ou naturalizado, que esteja em pleno gozo de direitos políticos, provada essa situação, que é um critério essencial para a petição inicial, pelo título de eleitor ou algum documento que corresponda ao título de eleitor. Logo, excluem-se do polo ativo da ação popular o autor, os estrangeiros, os apátridas e também a pessoa jurídica, e também os brasileiros que estiverem com direitos políticos suspensos ou perdidos, nos termos do artigo 15 da Constituição Federal. Bom, pessoal, vimos então que a Constituição possui um rol muito extenso de garantias fundamentais para que você, uma pessoa jurídica, um estrangeiro, possa exercer algum ou vários direitos.
a Constituição prevê uma série também de mecanismos processuais, de remédios constitucionais, que são instrumentos muito poderosos que permitem assegurar o próprio Estado de Direito no Brasil.